Deus é por nós. Quando nós entendemos esse poder desta palavra, Deus é por nós, todas as lutas, todas as guerras, todas as batalhas, elas já se jogam por si ao chão. Amém. Porque Deus é por nós. Nós precisamos ter essa convicção dentro do nosso coração. As lutas vêm, as dificuldades vêm, porque elas vêm para todos. A palavra do Senhor diz que o sol nasce para todos. E as lutas vêm para todos. Às vezes nós questionamos a Deus e falamos: ah, Senhor, eu sou tão fiel, eu sou dizimista, eu vou à tua igreja, eu faço a tua obra, eu te sirvo. E por que essas coisas estão acontecendo? Mas pare de questionar o Deus Todo-Poderoso. Porque se você realmente é fiel, você não precisa se preocupar. Não se preocupe com as aflições, com as lutas que sobrevêm sobre você. Porque você é fiel. E se você é fiel, amados, Deus, Ele é muito mais fiel. Porque a palavra do Senhor diz assim, que quando nós pensamos ou imaginamos, Deus pensa muito mais além por nós. Deus deseja muito mais além do que aquilo que desejamos. Então pense, imagine, as lutas vieram, mas você vai falar assim, Deus é por mim. Deus é por mim. E pode vir a luta que vier, a guerra que vier, isso não vai me oprimir, isso não vai me jogar no chão, isso não vai me trazer a depressão, a opressão. Aleluia. Porque o meu Deus é por mim. Glória. Guarde esta frase. Todas as vezes que vier o momento, a luta, as circunstâncias, você vai lembrar: Deus é por mim. Aleluias, glória a Deus. Amém. E eu quero ler aqui em Provérbios capítulo 3, no versículo 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eita glória! Sinta dando glória a Deus, porque essa palavra merece um glória ao Deus que é por nós. Quando nós lembramos que Deus é por nós, nós temos que glorificar, exaltar Ele, engrandecer o nome dEle. A palavra do Senhor diz: confia no Senhor de todo o teu coração. O que quer dizer confiar? É acreditar, é ter fé, é entender com toda a tua alma que o Senhor é por você, que Ele vai estar ali endireitando os teus caminhos, que Ele está no controle da sua vida. E não te estribes no teu próprio entendimento. O que quer dizer estribes? Não se apoie, não acredite, não tenha fé no que você mesmo pode fazer. Porque por muitas vezes isso nos traz o quê? Aflição. Por quê? Porque quando a gente começa a olhar para a nossa pequenez, o tão frágil, o tão frágil
nosso Deus. E é por isso que a palavra do Senhor diz que a gente tem que confiar nele e não em nós. E lendo esta palavra, analisando, estudando, o Senhor me levou lá atrás, no pai da fé, Abraão. Abraão, quando Deus teve ali um encontro com Abraão, Deus falou: Abraão, você e sua esposa vai para uma terra que eu te mostrarei. Amados, talvez algum de vocês aqui estavam lá no Brasil, lá na sua cidade, e falou assim: ó, pastor Ivan, saia daqui e vai lá para os Estados Unidos. Eu estou te levando para os Estados Unidos. E aí você chega aqui nos Estados Unidos, está aqui, Deus te deu uma palavra, e aí você vem as circunstâncias, vem as dificuldades, e você começa a duvidar. Será que foi Deus mesmo? Será que eu tô aqui agora? Essas aflições, essas situações. Ai meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Imagine Abraão. Abraão saiu de uma terra, ele estava ali no meio do seu povo, estava ali na sua casinha com sua esposa, estava tranquilo, e sai para um lugar desconhecido. É fé ou não é? E Deus nos convida a ter essa confiança, essa fé, que esses homens viveram circunstâncias, às vezes até muito mais difíceis do que nós vivemos. Abraão foi para uma terra e Deus ali prosperou na vida dele, e aqueles homens daquela terra já não queriam mais ele ali, porque ele era muito próspero, ele era muito abençoado. E nós somos o quê? Nós somos um povo abençoado, nós somos um povo próspero. E ali os filisteus queriam, não, só Deus mesmo para fazer por esse homem o que está acontecendo. Então, se aqueles homens incrédulos acreditavam nisso, porque nós que dizemos ser crentes, cristãos, não acreditamos quando vem uma dificuldade, uma tempestade? E ali Abraão confiou e fez o que Deus lhe mandou fazer. E Abraão foi abençoado. Ainda assim, Deus fala com Abraão: Abraão, você vai ser pai de nações. Abraão já estava ali com 100 anos, sua esposa com 90 anos. Como confiar? Como acreditar? 100 anos. Eu ainda não tive. Talvez se fosse nós no lugar de Abraão, falaremos: Deus, por que o Senhor não me deu quando eu tinha 20 anos, 30 anos? Porque nós queremos questionar a Deus. Amados, se Deus te desse a Abraão um filho com 20 anos, 30 anos, 40, não seria um milagre? Não seria ali o filho da bênção, o filho do propósito? E através deste projeto de Abraão ter ali um filho com 100 anos, Sara com 90 anos, o nome de Deus é glorificado até hoje, porque o filho da promessa chegou. Ah, será que Deus tardou? Não, Deus não tarda. Deus está no controle de todas as coisas. E Deus chama Abraão e Deus fala: Abraão, conta
estrelas no céu. Abraão começa a contar. Ele diz: Senhor, eu não consigo. São muitas. Então Abraão conta as areias, os grãozinhos de areias do mar. Impossível. Essa é a sua geração. Essa é a sua descendência. Esse vai ser o teu povo incontável. E é isso que Deus tem para as nossas vidas. Esse é o Deus de milagre. Esta é a confiança que precisamos ter em Deus. E é isso que Deus nos convida a confiar nele. Mas, Alberta, você não entende. Você não sabe quais são as circunstâncias, os problemas que eu estou passando. Ah, meu irmão, eu não entendo, porque eu também sou limitado como você. Mas você já prestou atenção que nós, por diversas vezes, nós queremos limitar o nosso Deus? Não coloque Deus dentro de uma caixinha, porque o nosso Deus, ele não cabe dentro de nada, porque ele é infinito. As bênçãos do Senhor é sobrenatural. Então, quando você quer algo ali que você mesmo pode fazer, você não precisa nem buscar ao Senhor. Você mesmo vai lá, com os seus próprios entendimentos, com o seu próprio apoio, com suas próprias forças, e faz. Ali não é um milagre. Mas quando você entende que você não pode confiar, não pode se apoiar no que você mesmo pode fazer, nas suas próprias forças, no seu próprio entendimento, você começa a entregar ao Senhor. Começa a confiar em Deus. Ali Abraão, casado com Sara, ele, no meio de um povo estranho, ele sabia que aquele povo era mau. E ali o rei perguntou: quem é essa? E ele falou: é minha irmã. Ele ali não confiou no que o Senhor podia fazer por ele. Ele teve medo. E o medo, ele nos atrapalha. O medo nos impede de ver a glória de Deus sobre as nossas vidas. O medo, ele nos impede de receber aquilo que o Senhor tem para nós. E aquele rei, o que ele faz? Ele pega a Sara como sua esposa. E ali, Deus entra na frente. E Deus faz aquele rei devolver Sara para Abraão. E falar: Abraão, por que você não me falou que ela era sua esposa? Aquele rei entendeu quem era o Deus de Abraão. E naquele momento, Abraão, ele se amedrontou e confiou na sua própria força, no seu próprio entendimento. Deus nos convida essa noite para você parar de olhar para você, parar de olhar para as suas circunstâncias. O diabo, ele é sujo, e ele vai na sua mente. Quando você está ali tranquilo, você está ali confiando no Senhor, ele vai jogar setas na sua cabeça. Há um tempo atrás, eu estava assim, o inimigo, ele vinha com tantas setas na minha mente, e eu parava assim: não, esses pensamentos, eles não são meus. E eu comecei a analisar aqueles pensamentos, e eu falei: o Senhor me deu uma autoridade, o Senhor me deu uma sabedoria, e eu comecei a repreender aqueles pensamentos.
aquelas setas, aqueles pensamentos para me oprimir, para me diminuir, para trazer a depressão para a minha vida, eu repreendia. Está repreendido no nome de Jesus. Amém. Aprenda a usar esse nome, porque esse nome, ele é poderoso. Eu vou contar, o Senhor me trouxe a memória aqui agora, um testemunho na minha vida. Eu tinha 11 anos, eu ainda não conhecia Jesus, mas o nome de Jesus, ele é poderoso, ele é sobrenatural. E ali, eu tinha uma amiga, muito amiga minha, e eu dormia na casa dela, ela às vezes dormia na minha casa, e esse dia eu pedi minha mãe para dormir na casa dela, e minha mãe não deixou. Eu chorei, comecei a chorar porque eu queria dormir, menina, adolescente, 11 anos, queria dormir na casa da colega. E ali Satanás aproveitou aquele momento, e ele veio com a seta na minha cabeça. Será que você não está gostando dela? Mas aquele gostar não era um gostar de amigo, um gostar de amizade, era um gostar diferente. Os irmãos entenderam. E naquele momento, o Senhor me deu uma autoridade e eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. E aquele pensamento, ele foi embora. Foi Satanás ou não foi? Foi. Nós precisamos ter discernimento. Tenha discernimento na sua vida. Busque isso com todas as suas forças. Porque nós precisamos entender quando os pensamentos vêm para nos atacar, para nos confrontar, e nós termos ali autoridade, sabermos que Deus nos deu autoridade no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Para repreender toda seta maligna contra a sua vida. Aleluia. Quando confiamos no Senhor de todo o nosso coração, Deus vem com os anjos e vem lutando a nosso favor, vem quebrando barreiras, vem destruindo montanhas. Mas nós precisamos confiar nele. Roberta, mas a circunstância, não tem circunstância. Quando Deus fala, tá vendo aquela montanha? Se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda e falares, montanha, aparta-te daqui, ela apartará. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. E nós precisamos usar a nossa fé a nosso favor, entendendo que Deus, ele vai trabalhar, vai agir quando nós estivermos ali, lutando com as mesmas armas do Senhor. Aleluia. Eu me lembro também, lembrando aqui, são tantos personagens que a gente fica assim, encantado com tanta fé. O Senhor me faz lembrar de Davi. Davi, um menino, um adolescente, que nunca tinha lutado numa guerra. Davi vai ali levar apenas um pão e um lanche para seus irmãos. E ele vê aquele monte de soldados experientes, soldados que estavam acostumados a lutar guerras. E aqueles soldados, confiando no seu próprio entendimento, nas suas próprias forças, e eles ali não tiveram autoridade, poder para lutar contra um só homem. E Davi ali, sem experiência, mas ele não olhou para ele. Quando ele foi lutar contra aquele gigante, o Golias, ele falou:
armadura, que ele colocou a armadura, não conseguiu lutar com a armadura, não conseguia nem segurar uma espada. Mas ele falou, sabe o quê? Ele não falou, ô gigante, ó, Golias, estou indo aí, ó, com o meu próprio entendimento, com minha própria força, com minha própria autoridade, porque eu sou experiente. Não, ele fala, eu vou aí em nome do Senhor dos Exércitos. E é isso que Deus te chama. Luta as suas lutas, luta as suas batalhas, luta as suas guerras em nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele vai à frente e Ele vai lutar por você, porque Ele é o Deus, Ele é o nosso Deus e Ele é o Deus em que podemos confiar. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que vamos temer com esse Deus? Amados, nós precisamos entender o nosso Deus. Nós precisamos tirar as vendas dos nossos olhos e confiar mais no nosso Deus. Nós temos sido muito incrédulos e a nossa incredulidade entristece a Deus. Nós precisamos ter fé. Assim como Davi foi ali inexperiente, tão pequeno, diante de um homem tão grande, um gigante, um homem experiente. Vai assim, Senhor, se Davi foi inexperiente, sem arma, apenas com 5 pedrinhas e um bodoquezinho. Então eu também vou. Eu também posso. Eu também posso. Sabe por quê? Porque Deus fala, quando Jesus fala, quando fala sobre João, que João foi um dos maiores entre todos, mas que nós seríamos ainda maiores que João Batista. Então pense, você ainda é maior, você pode fazer mais que Davi, que Abraão, que Moisés, que todos aqueles homens que foram usados por Deus. Mas nós precisamos jogar por terra toda a incredulidade, todo medo. O que tem te trago medo? O que tem te feito impedir de ter fé no Senhor? Não confie no seu próprio entendimento. Davi ali, ele tão pequeno, ele colocou Deus na frente e confiou em Deus. Mas um tempo depois, ele confiou no seu próprio entendimento. Era rei, agora eu sou grande, agora eu sou bom, agora eu posso. E ele olha para uma mulher que não é sua e confia no seu próprio entendimento. E ali Davi se perde, cai. Mas Davi, ele se arrependeu. Davi buscou ali ao Senhor. E o que o Senhor fez? Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Deus, Ele quer endireitar as nossas veredas. Talvez você falhou, você errou, você tomou decisões erradas, você fez escolhas erradas, ou talvez fizeram escolhas erradas e te feriram, te magoaram. Mas Deus hoje, Ele quer também trazer perdão. Ele quer dizer para você que Ele quer endireitar. Mas para Deus endireitar o nosso caminho, nós precisamos liberar aquilo que impede Deus de fazer tudo o que Ele tem para nós. O Senhor me fez lembrar de uma profecia na minha vida. Eu estava em um culto e ali tinha um pastor, um homem de Deus, e
e ele trouxe algumas revelações para a minha vida. E uma das revelações era que Deus estava me curando. Eu tinha medo de uma enfermidade e Deus não ia permitir aquela enfermidade em mim. Eu estava com uma ferida no meu estômago e Deus estava curando aquela ferida naquele momento. Mas que Deus tinha uma obra muito grande na minha vida. Mas eu precisava perdoar uma pessoa. E ali aquilo ficou encucado na minha cabeça, porque eu falei: quem eu devo perdoar? Eu já perdoei, não lembro de alguém que eu tenho que perdoar. E eu fui para minha casa e orei ali ao Senhor e clamei ao Espírito Santo: Espírito Santo, quem eu tenho que perdoar? E ali naquela mesma noite Deus me dá um sonho. E eu vejo um senhor, um homem que hoje já morreu, que na minha infância ele abusou de mim. E ali quando eu acordei, eu entendi que Deus queria que eu perdoasse aquele homem que abusou de uma criança inocente. Aleluia. E esse testemunho, Deus falou fortemente no meu coração. Às vezes nós nos apegamos a coisas que nos feriam, que nos machucou. Mas nós temos um Deus que é por nós. Aleluia. E Ele quer que liberamos o perdão. Ele quer fazer coisas sobrenaturais na vida da gente. Glória a Deus. Ele quer nos usar para curar outras vidas. Talvez você também foi abusada. Talvez você foi traída. Talvez seus pais te abandonaram. Talvez aquela pessoa que você tanto amava e acreditava que ia estar do seu lado te deixou. Mas Deus, Ele nunca nos deixa. Aleluia. Glória a Deus. Ele é por nós. E Ele só quer que a gente confie nele de todo o nosso coração. E eu perguntei um dia ao Senhor: Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Os homens são maus. Muitas pessoas têm permitido dar vez ao diabo. Davi ali era um homem segundo o coração de Deus, mas ele olhou para seu próprio entendimento e fez com que um homem inocente morresse por causa de uma mulher. Mas Deus perdoou Davi. E Deus, Ele não está aqui para nos julgar. Ele é o nosso advogado. Aleluia. Ele nos ama. E Ele não quer que nós também julguemos. Nós não estamos aqui, nós não somos juízes. Nós precisamos confiar nele e dizer: Jesus, eu creio em ti, eu confio no Senhor. Eu tomei essa decisão errada, ou tomaram decisões erradas e me feriram, mas endireita os meus caminhos. Aleluia. Porque o meu rumo é o céu. Eu quero o céu. Aleluia. É o que Deus tem, o melhor para nós é o céu. Glória a Deus. E lá no céu, mágoa não entra, falta de perdão não entra, tristeza não entra, opressão não entra, depressão não entra. Então Deus quer que nós liberemos tudo aquilo que nos
o que Deus tem para nossas vidas. Então, irmãos, confia no Senhor de todo o teu coração. Não confia em você mesmo. Não se apoie no que você pode comprar, no seu entendimento, na sua sabedoria, nas suas forças, no seu dinheiro, no seu poder, naquilo que você tem. Confia no Senhor. E se você fez algo de errado, Deus vai endireitar os seus caminhos. E se fizeram também algo de errado contra você, não se preocupe, porque Deus também vai endireitar os seus caminhos. E Deus quer que tenhamos somente Ele em nós. Nosso coração não tem espaço para opressão, para tristeza, para dor, para guerra, para luta. Nosso coração tem que ter somente espaço para Jesus, porque Ele luta as nossas guerras. Ele é aquele que pode fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos. Deus é por nós, e não importa quem seja contra você. Aleluia. Porque se Deus é por nós, não é nada e nem ninguém que possa ser contra nós. Porque nós temos um Deus todo-poderoso cuidando da gente. Aleluia. Mesmo que as circunstâncias não pareçam. Quando eu perguntei ao Senhor por que aquilo tinha acontecido, Ele falou: eu estava com você. Eu era por você o tempo todo. E eu sou prova disso. Porque hoje eu estou aqui, podendo falar da grandeza desse Deus que nos ama, que cuida de nós, que zela por nós e que somente quer nos amar, quer nos abraçar. Hoje, quando eu lembro de Deus, eu só me vejo no colo dele abraçado. Quando você estiver passando por algum momento difícil, deita no colo do Pai, deita no colo dele e chora no colo dele. Não tem problema você chorar. Está passando por dificuldade, chora no colo dele. Senhor, eu sei que o Senhor é por mim e eu sou mais que vencedor. Em nome de Jesus. Receba essa bênção, receba essa palavra sobre a sua vida. Amém. E creia que Deus é por você. Deus é por nós. E não importa o que você está enfrentando. Não importa o que você já enfrentou. E não para por aí. Não importa o que você vai enfrentar. Porque você está vivo. E quando estamos vivos, nós estamos sujeitos a muitas coisas. Mas creia. Creia somente que Deus é por você. Quando a luta vier, lembra que Deus é por nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.